pessoas parecem entusiasmadas realmente com aquilo que não sabem bem ainda o que é. Estamos no Rossio e volta a haver aqui centenas de pessoas que dizem abaixo o fascismo. Entretanto, as pessoas que estão aqui ocuparam praticamente os carros da tropa e estão em pé, em cima deles, a verem, à espera daquilo que nós estamos à espera. É aqui que eu vejo que o 25 de Abril está a ganho. Olá, estás a ouvir mais um episódio do Rosto de Abril, o podcast do coletivo Todos pela Liberdade. O meu nome é Inês. E eu sou a Beatriz. E este é o segundo episódio que sai este mês. É um especial em celebração do Dia Nacional do Estudante, comemorado todos os anos no dia 24 de março desde 1987. É um dia que reconhece a luta dos estudantes pela liberdade em Portugal. É extremamente importante relembrar este dia, especialmente neste contexto de pandemia que vem mudar o ensino e mostrar que é necessário, mais do que nunca, garantir um acesso de todos a uma educação de qualidade. Para nos relembrar o que era ser estudante durante o regime fascista, temos connosco Diana Andringa, natural de Angola, veio para Portugal ainda em criança. Foi jornalista na RTP, de 1978 a 2001. Passou também por jornais como o Diário de Notícias, o Público e o Diário de Lisboa, onde foi diretora adjunta. Também foi cronista na rádio, mais precisamente para o grupo Rádio Fusão Portuguesa. No ensino superior, começou por ingressar na Faculdade de Medicina de Lisboa, mas decidiu dedicar-se ao jornalismo. E assim, em 1968, frequentou o primeiro curso de jornalismo criado pelo Sindicato dos Jornalistas, chegando a presidir a direção do sindicato no final dos anos 90. Ao longo dos anos, arrecadou diferentes distinções pelo seu trabalho jornalístico. Entretanto, em 2013, regressou à universidade e doutorou-se em Sociologia da Comunicação pelo ISCTE. E atualmente é documentarista independente e investigadora do CES Coimbra. Mais uma vez, Bem-vinda. muito bem-vinda. Então, muito obrigada pelo convite. E queria só dizer uma coisa, é que nós também celebrávamos sempre o dia 24 de março, o Dia Internacional do Estudante. E, portanto, quando vocês dizem que só começou nesta segunda fase, porque nós tentávamos comemorar, aliás, houve comemorações proibidas que deram origens a lutas precisamente, e, portanto, convém lembrar que também é um dia histórico para os mais velhinhos. Claro, é por todos aqueles que antes que nós também foram estudantes e que fizeram por isso. Eu começava por perguntar à Diana, quando mencionou, ainda quando a contactámos, que fez parte da crise estudantil minoritária, a de 65, porque não é tão conhecida que se calhar como a de 69. Qual é que foi o seu envolvimento na luta em Lisboa? Eu vou dizer porque é que é minoritária, porque de facto as crises de 62 envolveram uma grande presença de estudantes e números muito, muito importantes de estudantes e foram verdadeiramente crises estudantis, tal como de 69. A de 65 foi uma luta que foi em grande parte determinada por prisões que foram efetuadas pela PIDE em janeiro de 65, embora também tenha tido greve, etc. Foi uma luta mais contida, com menos adesão das massas estudantis. Qual foi a minha participação? Bom, eu entrei na faculdade em 64, 65. Tinha estado a maior parte do tempo num colégio, depois tinha feito o sexto e o sétimo, que agora corresponde ao vosso 11º e 12º. Tinha feito em Oeiras, no liceu, mas só conhecia 2 ou 3 pessoas que entraram comigo para a medicina. Não conhecia praticamente ninguém. E quando cheguei, havia reuniões de cada turma para eleger delegados de curso, de cada curso para eleger os delegados de curso. E houve, portanto, eu estava no primeiro ano, havia eleições para delegado do primeiro ano. Acontece que na sala de alunos, ao fundo da sala de alunos, havia um palco. Nesse palco fazia-se normalmente o Natal dos hospitais. Estamos a falar do Hospital de Santa Maria, que era a Faculdade de Medicina. E eu ouvi por trás daquilo uma conversa em que estavam a combinar as eleições. Eu não gosto de eleições combinadas. E, portanto, no dia em que foi haver a reunião para as eleições, eu candidatei-me sozinha. E disse, eu sei que há uma combinação para que sejam eleitas a pessoa tal, que se não for eleita desista a favor da pessoa tal, etc, etc, etc. E, portanto, eu candidato-me por isso, contra isso. E tive 2 votos. Não sei quem foi a outra pessoa que votou em mim, mas isso abriu-me um caminho muito interessante, porque estava a assistir a essa reunião, um dos importantes dirigentes académicos dessa altura, que era o Luís Lemos, e o Luís Lemos, quando eu estava à espera que me assassinassem, o Luís Lemos disse, precisamos é de pessoas assim, com coragem para dizer o que pensam, e quando eu dei por isso já estava envolvida nas associações de estudantes, na secção de propaganda, porque é a única coisa que eu mais ou menos sei fazer na vida. Pintar cartazes pinto muito mal, mas apesar de tudo consigo, e é escrever. E como é que me envolvi? Um dia chego à secção de propaganda, mais precisamente no dia, deixa-me não errar, 21 de janeiro de 1965, eu tinha entrado em outubro de 64, e a secção está vazia, não está lá ninguém dos meus amigos.
E era assustador. Porquê que está vazia? Porque os outros eram todos mais velhos, porquê que eles não estão aqui? E de repente apareceu o Osvaldo, que era um quartanista, e disse-me, já viste, olha, prenderam o Aguinaldo. O Aguinaldo era um quintanista, o Aguinaldo Cabral, filho do escritor Alexandre Cabral. Prenderam o Aguinaldo. Aquilo para mim era uma coisa completamente surreal. Eu não percebia nada de política, quer dizer, prenderem uma pessoa, o Aguinaldo era uma excelente pessoa, porque é que haviam ter prendido o Aguinaldo. E depois a seguir prenderam o Filipe Rosas. E quando foram prender o Filipe, também prenderam o irmão. E até perguntaram se não havia outro irmão para prenderem também. Quando nós somos jovens não gostamos muito de prender os nossos amigos, manias, não é? Ficamos um bocadinho indignados. Eu fiquei indignadíssima com isto. Fiquei muito indignada com esta história de estarem a prender. E depois vieram chegando os outros nomes de direito. Tinham sido presas uma série de pessoas, também algumas fora de Lisboa, mas era sobretudo as prisões em Lisboa. E depois também jovens do ensino inicial, mais jovens do que eu. Tinha 17 anos nessa altura, eles teriam 15, 16. Foram presos também. Era preciso fazer alguma coisa. E mais uma vez, como a única coisa que eu sei fazer é escrever, com um colega mais velho que já tinha estado preso, fizemos o boletim de medicina a falar das prisões. E precisamente porque eu não percebia nada de política. As pessoas eram muito cuidadosas, nas associações vivíamos sob fascismo, porque as pessoas eram presas por pertencerem a partidos políticos da oposição e, sobretudo, do Partido Comunista. Ninguém admitia que eles eram comunistas, eles tinham sido presos no quadro das atividades associativas. Como não percebia nada disto, escrevi um texto a dizer, e mesmo que eles sejam do Partido Comunista, porque é que hão de ser presos? E parece que com isto espantei algumas pessoas, dei um salto em frente, sem saber que estava a dar um salto em frente, podia ter sido diretamente para o abismo, e envolvi-me, portanto, rapidamente nas comissões de apoio aos estudantes presos. Já tinha ido a manifestações em defesa de José Luís Saldanha Sanches, foram as primeiras a que fui, e a partir daí começámos uma luta pela defesa dos estudantes presos. Eram de facto muitos estudantes, foram dezenas de estudantes. Medicina e Economia, penso que fomos os primeiros a entrar em greve, fizemos greve às aulas, falámos com os professores, os delegados de curso, etc. Nós fomos falar com os professores e explicar aos professores porque que íamos entrar em luta. De alguns deles houve solidariedade, de outros não, mas havia alguns que foram extremamente solidários. E estreiei-me também na vida clandestina, porque havia pessoas que tinham conseguido fugir, e uma das pessoas que tinha conseguido fugir, aliás, sendo escondida por um professor, nós sabíamos que ele estava na faculdade, escondido no hospital, escondido por um professor, mas não tinha dinheiro para depois conseguir fazer as outras coisas necessárias, como ir para o estrangeiro, etc. E então acharam que eu, que tinha um ar muito jovem, e era muito jovem, podia se calhar ir à casa dele, que era ali perto, a mulher que também estava escondida, e ir lá e convencer a senhoria que ia lá pedir um livro que ele me tinha emprestado. Ele não estava, mas ela me deixava ir ao quarto dele buscar um livro. Eu não fui sozinha, fui colega que era a Zé Cabeçadas, que também tinha um ar inocentíssimo como eu. A senhora deve ter ficado um bocado desconfiada porque nós procurávamos o dito livro debaixo dos cobertores e debaixo da cama e coisas assim, que é uma coisa esquisita para procurar um livro, mas deixou-nos em paz e nós lá conseguimos encontrar os documentos e o dinheiro que ele precisava e levar. E foi assim mais ou menos a minha estreia. Depois foi um ano de grandes lutas, mas de lutas, como eu digo, mais contidas. Nunca foram tão participadas como foram 62 e 69. Foi uma luta que eu acho que foi muito importante para consciencializar uma série de pessoas. Permitiu também chegar à população, que fizemos talvez a única manifestação, ou pelo menos a primeira manifestação, em frente à cadeia do Aljube. E digo-te que manifestar-se em frente à cadeia do Aljube exige um bocadinho mais do que coragem, exige mesmo já maluqueira, porque aquilo é facílimo de fechar. A polícia obviamente fechou os dois lados e carregou em cima de nós. Nós conseguimos fugir para a Baixa. Foi ótimo porque a polícia foi a correr atrás de nós e bateu em várias pessoas que não tinham nada a ver com isto e, portanto, ficaram imediatamente solidárias connosco porque estavam a levar pancada da polícia. Os turistas também. E a SAN passou até, depois que foram os julgamentos, era uma coisa muito interessante, porque eu, por exemplo, fui testemunha de um colega de medicina, que era o Pinho Monteiro, então eu tinha 17 anos, não é? Havia jovens presos a serem julgados com 15 anos, mas eu não podia assistir ao julgamento, porque não é uma coisa que uma menina de 17 anos possa fazer. Pude ser testemunha. E no final de ser testemunha pedi, pronto, e agora que já testemunhei posso ficar a assistir. Disseram-me, não tenho idade para assistir. Uma coisa absolutamente extraordinária, mas no fundo passei, digamos, uma grande parte desse ano a ir ao Tribunal Plenário de Lisboa, ou do lado de fora fazer manifestações, ou nem que fosse estar ali dentro só para se algum preso passasse ver que estávamos ali, estávamos-lhes a prestar. E houve muito trabalho de propaganda sobre a questão da repressão sobre os estudantes. Houve mais estudantes presos numa manifestação na cantina também. Estava na cantina e estávamos à espera de ser presos, naturalmente, e fui retirada de lá por um outro colega, o Zé Laranjo, que era como eu das reuniões interpropagandas,
e que me explicou que nós da propaganda não podíamos ser presos porque era preciso estarmos cá fora a fazer comunicados. Eu fiquei muito triste, não é? Perdi ali a minha grande experiência prisional dessa fase. Tive outra mais tarde, mas essa perdi. Mas a verdade é que ele se calhar tinha razão. Todos os dias saíam comunicados. Ainda por cima, estes estudantes foram presos, como eu vos disse, a 21. No dia a seguir, creio eu, era o dia da universidade. Portanto, havia uma cerimónia oficial na reitoria da universidade. Estava o Ministro da Educação, estavam os altos dignatários todos, o representante do cardeal, enfim. E nós fomos protestar. Fomos protestar liberdade para os estudantes presos, liberdade para os estudantes presos. E a mãe do Artur Pinto, com uma voz muito aguda e que estava enervadíssima porque o filho estava preso, gritava: liberdade para o meu filho! E nós cada vez gritávamos mais alto: liberdade para os estudantes presos. E aquilo começou a criar-se um ambiente muito estranho. Eles tentavam falar, nós gritávamos mais alto que eles. E às tantas aconteceu uma coisa extraordinária, foi que o grito mudou e começou a gritar-se: Milu, Milu, Milu. E eu, coitadinha de mim, olhava para eles: porque eles estarão a gritar Milu? Então, é porque a Milu era uma atriz que teoricamente estaria envolvida com o reitor da universidade. E, portanto, houve uma fuga no reitor do ministro das altas entidades, saiu tudo a correr e mais tarde houve um processo disciplinar em que uma das coisas que éramos acusados era de termos gritado insultos soezes aos representantes mais altos da nação e ao reitor da universidade. Para mim foi uma estreia um pouco violenta, porque começou de facto imediatamente com uma luta pelas liberdades e que já era mais longe do que só as meras questões estudantis. Não é que não houvesse também questões estudantis, mas houve de facto esta noção de que nós tínhamos que ter o direito a termos as opiniões, o país tinha que ser livre, já se tinha dado um salto em frente. E havia uma coisa muito simpática. Eu, como vos disse, eu era de facto muito jovem e tinha um ar ainda mais jovem do que era. E talvez por isso, uma coisa que era engraçada era ver a solidariedade de outras pessoas comigo. Eu lembro-me a certa altura de uma manifestação perto do Tribunal da Boa Hora, portanto ali perto são as escadinhas de Santa Justa, ao pé do elevador. Quando íamos começar a descer as escadinhas, a polícia carregou sobre nós. De repente há uma senhora de uma loja que agarra em mim, verdadeiramente agarra em mim, mete-me dentro da loja e fecha a porta atrás de mim. E diz a menina: agora não sai daqui, que eu fico atenta só quando a polícia for embora que a menina sai. Portanto havia este género de solidariedade e que nós nos sentíamos extremamente honrados porque sentíamos que estávamos a passar a nossa mensagem não só para o interior da universidade, mas para o exterior da universidade. E isso era uma coisa que era considerada muito importante. Eu sempre achei que a coisa pior que pode acontecer é que nós nos fechemos e não passemos para o exterior, para pessoas que eventualmente não têm as mesmas oportunidades de saber do que nós. Nós também andámos a ler alguns artigos sobre a Diana e sobre este período e encontramos também que, como referiu, depois mais tarde também foi presa pelo PIDE, foi condenada a 20 meses de prisão por apoiar a independência de Angola. Essa também era uma das causas que a fez lutar na sua juventude, era a oposição à guerra e sim, os colónios. Sim, naturalmente. Houve muitas coisas que me fizeram lutar e se calhar algumas delas nem são tão diferentes de razões que vocês possam ter hoje para lutar. Algumas das razões é, por exemplo, eu fui para a medicina porque eu só entendia que já tinha nascido em África e tinha ouvido falar muito de doenças e convivia com os médicos que falavam das doenças para as quais eram preciso descobrir vacinas, etc. E eu achava que só valia a pena ter uma profissão em que se salvassem, em que se fosse útil às pessoas. E a medicina era uma coisa que era útil. E de repente descubro em Santa Maria, porque quando tinha tempo livre, às vezes ia ajudar nas enfermarias e, sobretudo, em pediatria, ver os miúdos, etc. E de repente começo a deparar-me com pessoas que a doença que tinham era fome, era má alimentação, subalimentação. E de repente tu tens a sensação de que será mais útil ser médico, e claro que é muito útil ser médico e que provavelmente hoje tenho pena de não ter acabado, mas era útil fazer outras coisas, era preciso lutar para que o país fosse diferente, para que não houvesse pessoas que morriam porque tinham fome. E isto nós aprendíamos também, os professores explicavam-nos o desenvolvimento, porque que o desenvolvimento daquela criança estava atrasado, porque que tinha acontecido isto assim. E isso para nós era evidente. Depois houve as prisões. Depois, mais tarde, pouco tempo depois, houve uma experiência que eu acho que alterou todo o movimento associativo e provavelmente também a mim, com certeza, foram as inundações de 67. E em que, de facto, foram os estudantes que, perante a tragédia nos arredores, sobretudo aqui de Lisboa, Val do Tejo, saíram para as ruas, em caminhonetes a dizer associações de estudantes, e que foram para as ruas desenterrar mortos em zonas completamente alagadas, tentar salvar as poucas coisas que as pessoas tinham em casa e que estavam destruídas pela chuva, dar injeções, dar vacinas. Eu que não sabia, que tenho terror de agulhas, dei vacinas.
Aliás, é uma das coisas que me tem feito muita impressão em toda esta história. É que fala-se em ser preciso vacinar. E eu não percebo como é que ainda não há movimentos, por exemplo, de estudantes de medicina a vacinar. Porque é que não há uma oferta das associações de estudantes, etc. Vacinar não é muito complicado. Quer dizer, desde que depois esteja por perto alguém, primeiro que nos ensine, primeiro precisamos de aprender, e depois que esteja alguém ao lado para o caso de haver alguma reação adversa. Isso foi espontâneo entre as associações e a JUC, e isso foi uma coisa que nos fez contactar com o que era de facto a pobreza e as condições de vida da população. Condições das pessoas que viviam em casas que com a chuvada desabavam, quer dizer, porque o sítio onde choveu mais concentradamente foi no Estoril, onde caiu um muro, porque as casas eram boas, eram casas sólidas. Nos outros sítios morreu muita gente, e depois houve a censura, que proibiu. E mais uma vez nós fizemos um jornal em que no jornal dizíamos aquilo que a censura não deixava aos nossos amigos jornalistas escreverem nos seus jornais. E nós conseguimos fazer isso. Foi também me moveu depois a ir para o jornalismo, certamente. Outra das coisas era Angola. Sim, eu nasci em Angola, vim de lá muito pequena. Mas mesmo muito pequena era preciso ser muito distraída para não verificar certas coisas, como por exemplo, na escola em que eu estava, só havia meninos brancos. Eu costumo dizer, eu era uma criancinha muito desengraçada, não tinha muito jeito para jogar à bola, não tinha muito jeito para andar de bicicleta, não tinha assim muito jeito para nada. E portanto lia muito e escutava as conversas e ouvia as pessoas e gostava de conversar com as pessoas e de ouvir as histórias. Ficava quietinha no meu cantinho a olhar e havendo as coisas, e havendo, por exemplo, que mesmo no hospital havia médicos brancos e médicos chamados médico para pretos, mas estava escrito assim, não estou a brincar. Uns anos mais tarde, quando lá fui fazer um trabalho, pude verificar que as fichas diziam mesmo isto. E era muito visível, e por exemplo, o querer mandar um recado a uma amiguinha à meia da noite e pedir ao meu querido, meia da noite, estamos a falar das 8h30 da noite, 9, e eu dizer ao criado, olha, tu quando saíres não te importas, passas por casa da minha amiga Marília e deixas-lhe este recado. Não posso, menina. E eu disse, não podes porquê? Porque para entrar e sair tenho passe, só posso entrar e sair às tantas horas, etc. Tinha um passe para entrar no onde trabalhava todos os dias. E a pessoa ia-se apercebendo disto, ia-se apercebendo das diferenças, ia-se apercebendo, eu que era uma criança terrível, que não gostava nada de comer, e a minha pobre da minha mãe lá tinha que inventar uns bifinhos sempre para mim, porque era a única coisa que eu ainda assim comia. E uma vez, numa crise dessas de criança, eu tinha um gato que gostava muito, e o gato devia estar mal disposto e não queria comer. E eu desatei a chorar porque o gato não queria comer, e pedi à minha mãe para lhe fazer um bife. E a minha mãe disse ao nosso cozinheiro para ele fazer um bife, cortar assim um pedacinho de carne muito pequenino e fazer um bifinho para o gato, para eu ficar sossegada. E eu ouvi o cozinheiro, que fez aquilo na maior das boas vontades, sem protestar, mas eu ouvi dizer um bife para o gato. A minha filha nunca comeu um bife. Eu era muito pequenina, era. E aquilo para mim pareceu uma maior tragédia. Como é que era possível? Como é que era possível que alguém nunca tivesse comido um bife? E, portanto, não fiquei quieta enquanto a minha mãe não foi comprar uma série de carne e não fomos distribuí-lo para a aldeia. Disse nosso criado. Estavas na piscina, e dentro da piscina só havia brancos. Havia negros, mas andavam à volta a trazer-nos as toalhas e as boias e as coisas que fossem necessárias, ou uma bebida. Era preciso seres muito distraído para não reparares na casa do pessoal quem servia eram os negros, mas eles não faziam os jogos que nós fazíamos, não podiam fazer. E essas diferenças todas vais incorporando. Podes ser uma criança, podes não perceber nada, mas vais percebendo que alguma coisa não está certa. Ao mesmo tempo que percebia outras coisas. Nós somos todos absolutamente iguais. É a Lágrima de Preta, o poema bonito. Mas sobre, por exemplo, uma história, eu costumo contar sempre esta história, porque dentro da sua coisa infantil, eu acho que ensina tanto, que foi uma vez que eu e a minha irmã estávamos a comer camarão. Havia visitas em casa e nós estávamos no quarto a comer camarão, um criado a tomar conta de nós, e o criado olhava para o camarão como era mais enojado do mundo, era o João, e olhava para aquela coisa nojenta que nós estávamos a comer. Eu disse, João, olha que isto é muito bom, é camarão, é muito bom. Queres um? Já provaste? E o João gostava tanto de mim que, coitado, venceu a sua repugnância e aceitou o camarão que eu lhe dava. Provou o camarão com aquele ar desconfiadíssimo, com que nós provamos uma coisa que não sabemos e que nos repugna, e depois fez um grande sorriso e disse, é bom, menina, sabe a gafanhoto. E de repente tu percebes como é idiota nós estabelecermos preconceitos, porque eu, se calhar, se me apresentasse o gafanhoto, faria a mesma espantação que ele, e se calhar o gafanhoto e o camarão têm mesmo um sabor parecido. E eram estas coisas, estas diferenças. As missas não eram à mesma hora, a primeira missa era para os negros, e o som que eles cantavam, a nossa missa era muito menos engraçada, muito menos bonita, não tinha as mesmas vozes, e eu ia percebendo que havia ali uma diferença que eu não sabia explicar muito bem. E a certa altura, já um bocadinho mais velhinha,
Os jovens estudantes negros, depois de acabarem as suas aulas da primária, nessa altura não iam mais longe que isso, pelo menos ali, vinham capinar para a casa dos brancos. Perto da nossa casa havia umas mangueiras frondosas com mangas e, portanto, pedi-lhes para me ajudarem a apanhar as mangas. Tirávamos fisgadas às mangas, eu não tinha pontaria nenhuma, mas eles tinham, e aquilo era apanhar mangas fantástico. E depois um dia o meu pai veio-me dizer, olha, vieram-me fazer queixa que tu estás a brincar com os meninos que deviam estar a trabalhar, não é por mim, não é por ti, mas é porque podem aborrecê-los a eles, porque eles estão a trabalhar e tu estás a distraí-los. E as pessoas já vieram dizer que isto não pode ser. E tu dizes, mas porquê que estes meninos que são da minha idade, que estão a estudar as mesmas coisas que eu, noutra escola, é verdade, mas porquê que estes meninos têm que trabalhar e eu posso estar a brincar? Que raio de história é esta? Isto ficou. Não me tornei aqui uma perigosa revolucionária, nem nada que se assemelhe. Não é? Tinha 11 anos quando me vim embora. Eu vim em 58 e em 61 começa a luta armada de libertação de Angola, que é o 4 de fevereiro. 4 de fevereiro foi falado aqui nos jornais, era como uma ação de polícia quase, mas apesar de tudo era a grande ousadia terem atacado as esquadras e terem atacado a polícia e as cadeias para libertar presos. Foi falado, saíram notas oficiosas, etc., mas não foi muito falado. Pouco tempo depois, a UPA fez os massacres, de facto, de 15 de março, e assim como eram massacres em que tinham sido mortas de forma bárbara portugueses brancos e também trabalhadores que estavam junto desses brancos, trabalhadores negros, africanos, deslocados muitas vezes, eram contratados vindos de outras zonas, e que foram mortos também. Isso houve uma propaganda intensiva em Portugal, com essas imagens das pessoas massacradas, das mulheres e das crianças em fuga, naturalmente perdidas, porque tinham visto morrer pessoas em frente, por vezes os filhos, por vezes os maridos, que tinham sido mortos em frente delas, quer dizer, é normal, as pessoas vinham completamente perturbadas e aquelas imagens foram passadas e passadas e repassadas. E eu lembro-me que o que me diziam, por exemplo, no colégio, onde eu tinha mais 2 ou 3 amigas que também vinham de Angola e todas nós tínhamos as memórias de Angola e falávamos daquilo e para nós era a nossa terra, aquilo era a nossa terra. E as pessoas dizem, vocês nunca mais vão poder voltar, porque eles odeiam os brancos. E aquilo fez muita impressão, a ideia de que eu não podia voltar à minha terra porque sou branca. Então, e que culpa tenho eu de ser branca? E durante uns tempos fiquei ali a hesitar e depois tinha havido a história da Argélia, a fuga dos Pieds Noirs, etc. E eu durante algum tempo a sensação que tinha é que aquilo era muito injusto, porque eu como os Pieds Noirs, eu era angolana, os Pieds Noirs sentiam argelinos e portanto era muito injusto contra nós. Mas ao mesmo tempo ia pensando em todas as coisas que tinha visto e pensando, mas eles de facto se calhar têm razões para nos odiar. É triste, é verdade, nós também desfizemos coisas terríveis e fomos continuando sempre a fazer. Eu tinha tido um criado que enlouqueceu porque foi acusado, ia a passar ao pé de casa de uma senhora de onde desapareceu uma camisa de noite e como ele era negro e ia a passar, foi imediatamente acusado de ter roubado. O homem era uma pessoa seríssima que não tinha roubado coisíssima nenhuma. Levou muita pancada, chegou à nossa casa completamente com as mãos desfeitas, transformadas em bolachas de sangue. E uma coisa que eu me lembro da minha mãe muito aflita, ir a correr buscar um remédio, um unguento para lhe pôr, para desinfetar e para lhe pôr nas mãos para ele ter menos dores. E o meu pai, que era um homem de direita, que acreditava na missão civilizadora dos brancos e no dever, no fardo do homem branco de civilizar as pessoas, lhe agarrar nas mãos, lhe levantar as mãos e pedir desculpa. E eu acho que ele pediu desculpa em nome da raça branca, em nome do que nós fazíamos às outras pessoas. E fui-me lembrando destas coisas todas e pensei, eles têm razão. E quer dizer, o que é justo, eles têm de lutar pela independência. É justo matar pessoas, fazer massacres? Não, nunca é justo, nem de um lado nem do outro, não devia haver massacres. Mas temos de compreender o ódio e temos de perceber que eles têm razão. Depois, ao mesmo tempo, com a politização também nas associações de estudantes, com a mobilização, repara, começa a juventude toda a ser mobilizada. Eu era a mais nova dos meus irmãos, o mais velho era militar, foi para Angola, o outro a seguir foi para Moçambique, a minha irmã casou com um militar, foi para Angola, foi para Moçambique com ele, onde ele teve um acidente e veio evacuado. E, portanto, a guerra vivia constantemente ao nosso redor. Os nossos amigos tinham que, já com 18 anos, a partir dos 18 anos mais ou menos, tinham que começar a decidir se aceitavam ir para a guerra ou se iam arranjar uma maneira de desertar. Para desertar também era preciso muita coragem, ao contrário do que as pessoas às vezes dizem. Ainda que houvesse pessoas que possam ter desertado por medo, mas mesmo para isso também era preciso ter coragem.
a guerra tornou-se uma coisa de que nós falávamos todos os dias, tornou-se politicamente extremamente importante. Eu lembro-me que nós na Sonora de Medicina, nós na sala de alunos tínhamos, a nossa secção de propaganda também tinha uma sonora, e na nossa sonora nós passávamos o tempo a passar La Déserte, com a letra do Bourgeois, cantada pelo Mouloudji, porque era a nossa opinião, era que as pessoas não deviam ir para a guerra. Muitas tiveram de ir, e havia gente que nem sequer tinha preparação política para poder tomar outra opção. Uma grande parte da população portuguesa, de serviço militar obrigatório, e as pessoas começam, e que tu começas a ter a notícia dos mortos. Os jornais eram disfarçadas, mas começas a ter as notícias pelas famílias, começas a ter a notícia das pessoas que vêm com deficiências, começas a saber o que é que se faz, o que é que as nossas tropas também lá fazem. Não muito, mas sabes, por exemplo, que atiram na palma sobre as populações. E não te esqueças que aquelas populações para outras pessoas podiam ser desconhecidas, para mim eram populações que tinham nomes e que tinham caras e que tinham... Era o meu próximo. E muito cedo começa também nas associações de estudantes a haver essa posição, por vezes disfarçada, da oposição à guerra do Vietnã. Lembro-me, um dos primeiros abaixo-assinados que eu assinei foi, imagina, contra uma banda de jazz, porque vinha tocar a Portugal, a banda da salvo erro, da 4ª Esquadra Norte-Americana, que era a esquadra que fazia os ataques ao Vietnã. Nós recusávamos que ela viesse a Portugal porque fazia parte do ataque imperialista ao Vietnã. E, portanto, disfarçava-se às vezes da guerra do Vietnã para se falar da nossa. Mas era uma questão que era muito, muito presente. Entretanto, quando eu fui para jornalista, além do jornalismo estudantil que já tinha feito, um outro jovem jornalista que trabalhava na imprensa federativa associativa, o Ruben Tostão de Carvalho, estava a trabalhar na Vida Mundial e convidou-me para ir para a Vida Mundial, onde eu não pude entrar como jornalista, porque o diretor que estava nessa altura entendia que as mulheres não tinham cérebro para ser jornalistas, e portanto entrei como tradutora. Pronto, para tradutora ainda é agora, jornalista é uma coisa séria, não é cá para mulheres. Mas comecei rapidamente, obviamente, lá dentro, trabalhava como jornalista, o que é que não assinava. E resolvi fazer um trabalho sobre 8 anos de guerra em Angola, porque ia ser o 4 de fevereiro. E nessa altura aproximei-me mais de pessoas que eu sabia que sabiam mais coisas de Angola do que eu. Por exemplo, tinha contacto, a minha vizinha de baixo era uma médica, Julita Gandra, tinha estado presa precisamente por apoio também à independência e à luta em Angola. Foi, aliás, a primeira mulher presa do ano declarada pela Amnistia Internacional. Levava muitas vezes coisas para um preso angolano acusado de pertencer ao MPLA, que era o João Batista, que era um homem boletineiro de CTT, pai de 8 filhos, e que estava completamente sozinho em Peniche, onde nem sequer tinha roupa quente, nem ninguém que ele levasse, porque a família não estava cá, etc. E, portanto, eu costumava levar coisas. Pronto, e através disso fui entrando em contacto com pessoas de Angola, nomeadamente o padre Joaquim Pinto Andrade, que estava deportado em Lisboa, para pedir mais informações, para poder fazer um artigo sério, bem baseado. Deve ter sido a coisa mais objetiva que eu escrevi em toda a vida, quer dizer, foi um esforço de objetividade para ver se a censura não cortava por tudo. Começou logo no título, porque eu falava de 8 anos de guerra e não havia guerra, só havia operações de polícia. Então foi tudo cortado. Mas entrei em contacto mais com eles e comecei a falar mais com eles, etc. E aos poucos fui fazendo aquilo que podia. Nunca foram coisas grandiosas, mas é preciso mandar medicamentos para Angola, é preciso mandar stencils, é preciso mandar copiógrafos, essas coisas que já hoje as pessoas quase não sabem o que são, mas enfim, servia para imprimir comunicados e distribuir. Uma máquina de escrever, coisas desse género, livros políticos que não existiam lá, etc. E nós tínhamos montado um esquema feito através de jovens assistentes de bordo da TAP que levavam essas coisas e que entregavam depois a outros camaradas nossos em Luanda, que depois o faziam chegar à primeira região militar e a outros sítios onde era necessidade do MPLA. Portanto, eram pequenas coisas, mas que eram coisas consideradas, pelos vistos, terrivelmente subversivas. E, portanto, como costuma acontecer nestas coisas, a certa altura começou-se a notar que havia uma certa agitação. Em Angola houve alguma agitação, porque houve uma visita de Marcelo Caetano e eles tentaram fazer uma agitação para essa visita, e a PIDE começou a fazer prisões. E depois começou a fazer prisões em Angola, e depois começou a fazer prisões aqui. E foi assim que eu fui parar a Caxias, acusada de pertencer ao MPLA. Não conseguiam provar, que seria difícil, aliás, porque eu não pertencia, ajudava no que podia, mas não pertencia a nada. E eu não sabia o suficiente para fazer uma grande defesa política em tribunal. Não estava preparada desse ponto de vista para fazer uma defesa política ali, a denúncia toda. Mas sabia uma coisa, eu sabia o que tinha visto e o que tinha vivido. E sabia porque é que se devia ser pela independência.
e disse: é isso que eu quero dizer na minha defesa. E o meu advogado dizia-me: vais apanhar mais meses à conta disso. Eu dizia: bolas, eu já estou presa. Então, ao menos por uma vez, tenho a possibilidade de falar livremente. Aquelas coisas que uma pessoa não pode dizer. Eu já estou presa, posso dizer no tribunal. O juiz não gostou lá muito de mim, só me conseguiu dar 20 meses de prisão, porque, enfim, não havia assim muitas provas contra mim, mas parece que ele embirrou um bocado comigo. E não faz mal, porque eu também embirrei com ele, e, portanto, a coisa fez-se. É só aquelas coisas, sabes, que não são grandes coisas, são as coisas que tu podes fazer, são as pequenas coisas. Mas são as coisas em que tu sentes que podes ajudar. E depois, às vezes, contado assim, esteve presa, teve 20 meses presa, parece uma coisa muito heroica. Não é muito heroico. Eu não tinha feito nada de extraordinário, não sou a Deoládeu Martins, nem nada que se assemelhe, quer dizer. A pessoa faz o que sente que deve fazer, o que sente que pode fazer. E eu acho que quando tens um poder que é opressivo, tu lutas contra ele. Onde há opressão, há resistência, foi o que eu sempre aprendi. Era preciso mudar as coisas. Era preciso lutar. E, portanto, a pergunta não se põe. Medo. Tive muitas vezes, com certeza. Às vezes não tinha só por inconsciência. No entanto, a primeira manifestação a que eu fui, aquilo que me tinham dito foi: a polícia depois deve carregar. Mas nós não dispersamos logo, avançamos. Ok? Avançamos. E, portanto, quando a polícia carregou, eu avancei. E de facto, a polícia abriu alas para eu passar. E depois é que eu vi que era a única que estava a avançar, o resto da malta parou. E eu, que tinham-me dito para avançar, avancei e passei pela polícia. Isto é coragem, não, isto é parvoíce. Quer dizer, isto é o não saber dar-nos às vezes estas atitudes. E são aquelas coisas em que tu estás nos acontecimentos, o que é que vais fazer? Não é? Vais fazer aquilo que tu consideras que é justo, aquilo que te parece que é correto. Sabes que se calhar vais pagar um preço. Quando somos jovens, qual é a graça de viver sem arriscar, sem fazer o que achamos justo, sem saber que podemos pagar um preço por isso? Ficamos indignados com as coisas, o direito à indignação, o dever da indignação. Acho que foi sobretudo isso sempre que me fez mexer. Muito mais do que uma enorme preparação política, que aos poucos a pessoa vai ganhando, certamente. Nunca foi por aí. Quando a PIDE me perguntava aqueles panfletos que tem em casa, lá encontrávamos tantos panfletos lá em casa, e eu pensava, que coisa tão tonta. O que eu aprendi foi muito mais a ler poesia, a ouvir teatro, a ler livros de ficção, bons romances, a ler livros de pessoas que tinham passado pelas experiências da Guerra de Espanha ou da Segunda Guerra Mundial, ler o Diário de Anne Frank, a ler os poemas do Paul Éluard, sei lá. Eu não sei se eles estavam convencidos que nós durante o dia andávamos a recitar o Capital, palavra de honra que nunca me ocorreu. Agora, as outras coisas sabia e eram extremamente importantes e aguentaram muito o tempo que estive na cadeia e, sobretudo, o tempo que estive isolada. Porque, enquanto estava isolada, eram essas as memórias, eram essas as palavras, eram esses... E tu vais ficando cada vez mais certa, fizeste a escolha certa. E aí sentes-te quase dignificada por te terem prendido. Afinal, parece que eu lhes metia medo. Eu? Coisa tão estúpida. Quer dizer, mas parece que afinal tinha mais importância do que pensava. Isto acaba por te dar uma certa unidade contigo própria. Parece que fizeste alguma coisa bem, finalmente. Quando se é muito jovem, isto é bonito. Quando se é velho, também. Sim. Bom, a nossa próxima questão tem a ver um pouco com acontecimentos que a Diana já tem vindo a contar. E nós lemos que antes de ter sido presa, também fez parte da Comissão de Defesa dos Presos Políticos, onde se faziam cartazes, inclusive enchiam as faculdades com cartazes, manifestações. Se tem alguma memória relacionada com isto, gostaria de partilhar? Relacionada com os cartazes, eu não era muito sensível ainda, provavelmente, às questões das políticas, dos partidos políticos, etc. Mas, na verdade, eu apanho na faculdade o período da cisão sino-soviética, que corresponde em Portugal também a uma cisão comunista e a FAB. Pronto, e havia gente que queria fazer cartazes só para uns ou só para outros. E eu, para mim, eram presos políticos, são todos eles. Não me interessa saber de que é que ele é. O que me interessa saber é um preso. Eu tenho que o defender. E isso, por exemplo, causava grandes discussões. Outra coisa que me marcou muito durante esse período foi as mulheres eram presas, e como vos disse, tal como estudantes muito jovens. E, no entanto, cá fora, na liberdade, nas reuniões das associações, etc., eram muito raras as mulheres que tomavam posição e falavam. Contavam-se pelos dedos das mãos aquelas que tomavam posição e falavam, porque normalmente as mulheres
faziam sim, ajudavam a fazer, estavam a fazer os cartazes, mas não tomavam muita palavra. Isso para mim foi uma coisa que me marcou muito, porque eu vinha de uma família, que apesar de ser uma família, como disse o meu pai, era um homem de direito, mas era uma família onde todos nós podíamos falar, e onde não havia cá esta questão de que os rapazes falam e as meninas não. E, portanto, essa foi outra coisa que fez impressão. A outra, já vos falei, era a solidariedade das pessoas. O nosso boletim de medicina, fomos levá-lo a uma tipografia. Uma tipografia que era uma tipografia legal, claro, mas nós fomos de uma forma semi-clandestina, porque a medicina nem sequer tinha associação, tinha comissão para a associação. Obviamente que fazer o boletim de medicina não era um boletim legal, não passava pela censura, portanto, tinha essas coisas. E nós fomos. Eu tinha o tal ar muito miúdo. Quando eu cheguei à faculdade, diziam-me sempre que eu estava enganada. Devia ser ainda dos liceus, porque eu parecia ter 13 ou 14 anos, não parecia ter os 17 que já tinha. E então fui lá falar com os tipógrafos, tive que aprender alguma coisa, a linguagem própria da tipografia, o que é uma cor, morder, aprender essas coisas. E os tipógrafos foram de uma solidariedade extraordinária, desde logo, em apoiar-nos e em ensinar-nos a fazer o melhor possível, mas depois, com uma coisa muito engraçada, chegou a hora de almoço e eu não conhecia o sítio onde estava, eu não era de Lisboa, conhecia pessimamente Lisboa. Estava num sítio fora da minha zona, estava em Campo Limpo, e perguntei onde é que ele se comia. E eles disseram, nós comemos aí numa pensão. A menina, se quiser, venha connosco. Mas tenha muito cuidado, porque há lá uns tipos que também lá vão comer e que são da PIDE. Ou seja, houve imediatamente aquela solidariedade, que aliás isso era muito comum com os tipógrafos. Os tipógrafos eram uma classe muito aguerrida e fez luta, e talvez por isso 1º de Maio foi feriado nos jornais, quando não era feriado em mais lado nenhum, porque os tipógrafos não trabalhavam no 1º de Maio. Mas havia essa solidariedade. Esse aspecto era muito bonito. Depois há a questão, quando as pessoas são presas. Eu lembro-me que estávamos numa reunião das comissões de apoio aos estudantes presos. E tinham sido presos os tais nossos colegas que foram presos mais tarde numa manifestação na cantina. E então, de repente, eles foram soltos e chegam e estamos nós na reunião. Eles são os mesmos, mas estão todos com o cabelo rapado. Raparam-lhes o cabelo. E de repente tu tens a noção do que é a repressão. Que eles acabaram de sair da cadeia. E isto é uma coisa muito forte, tal como depois os dias em que saíram da cadeia, depois do julgamento, eles estiveram presos, eles foram julgados e depois muitos foram condenados e ainda tiveram que ficar mais tempo, mas houve alguns que saíram. E depois era encontrar esta gente que esteve presa, que passou por esta experiência, que nos sabe dizer e que de facto naquela altura, para mim, havia o caso, por exemplo, de um jovem que se tentou suicidar comendo os óculos para não falar, quer dizer. E nós íamos ouvindo estas histórias e sabíamos da pessoa que tinha tido uma depressão muito grave por causa dos interrogatórios e que tinha estado sem dormir não sei quanto tempo, e sabíamos que as pessoas tinham sido espancadas. E isto criava, ao mesmo tempo que uma grande revolta, uma grande admiração pelo que as pessoas continuavam a fazer. E depois foram os amigos que desapareceram. De um dia para o outro havia pessoas que tu nunca mais vias porque tinham fugido, tinham passado à clandestinidade, ou tinham fugido para o estrangeiro, tinham conseguido. Quando iam para fora, sabias que um ia para fora até saberes que ele tinha chegado bem. Até teres uma notícia de fora a dizer que ele tinha chegado bem. Tudo isso são coisas que te marcam, de facto, profundamente. E perceber o que é que a PIDE pode fazer, o que é que a repressão pode fazer às pessoas. Porque depois havia aquelas coisas terríveis, não sei quantos não se aguentou e falou, devemos cortar com ele. Eu dizia, como? Mas eu nunca passei pelo que ele passou. Eu não posso julgar uma pessoa que passou por coisas que eu nem sequer sei o que são. Não sou capaz de fazer esse julgamento. Para mim é uma pessoa que ousou lutar e a certa altura foi-se abaixo. Mas não me merece menos respeito. Os que não me merecem respeito são os que não ousam lutar. Esses não merecem o meu respeito. Agora, aqueles que ousam e falham, pode acontecer a qualquer um de nós. Temos que compreender a sua dor e estar do lado deles, não é? Havia todas estas discussões que às vezes hoje parecem quase discussões. Vocês discutiam isso a sério, mas discutia-se isto a sério. Discutia-se à mesa, na cantina, no bar de medicina, etc. E estas coisas eram pensadas e faladas e tens que ir dizer a uma pessoa, por exemplo, que ela foi denunciada e que pode ter que ser presa e que provavelmente irá ser presa. Eu não era de nenhum partido. Muitas vezes as pessoas pediam para eu fazer isto, porque tinha o tal ar de criança. Olha, vai dizer a não sei quem que. E tu ires dizer a não sei quem que, tenho uma informação fidedigna de que houve isto assim, custa um bocadinho. Mas acho que tudo isso nos ajudou a pôr pedrinhas para que o fascismo caísse. Eu acho que nós devemos a democracia aos povos das colónias que lutaram de armas na mão e que fizeram com que os militares se apercebessem e acabassem por fazer um golpe de Estado que depois a população tornou mais revolucionário. Mas devemos também a esse trabalho que foi feito aos jovens
que se recusaram a fazer o serviço militar e desertaram, aos que pura e simplesmente não se apresentaram e aos que estiveram colocados contra a guerra. Também os havia, sabemos de alguns que até desertaram e passaram para o outro lado, já em pleno local de combates. E, portanto, tudo isso foi o caminho para derrubar o fascismo. E se uma pessoa pôde pôr a mais pequenina pedrinha para isso, apesar de tudo, tenho pena de não vos deixar um mundo melhor, mas valeu a pena. Podes ouvir o resto do episódio da conversa com a Diana Andringa, na segunda parte, que será lançada na próxima terça-feira. As pessoas parecem entusiasmadas realmente com aquilo que não sabem bem ainda o que é. Estamos no Rossio e volta a haver aqui centenas de pessoas que dizem abaixo o fascismo. Entretanto, as pessoas que estão aqui ocuparam praticamente os carros da tropa e estão em pé, em cima deles, a verem, à espera daquilo que nós estamos à espera. É aqui que eu vejo que o 25 de Abril está a ganho.